Queridos irmãos e amigos, e se ontem não tivesse tido ceia? E se hoje não tivesse tido almoço? E se não tivesse festa de Natal? Ou na verdade a pergunta que eu quero fazer é outra. E se Jesus não tivesse nascido? Que diferença isso realmente faria? E a mensagem dessa noite é uma tentativa de pensar algumas respostas a essa pergunta. A pergunta novamente é: e se não? E se Jesus não tivesse nascido? Que diferença isso faria no mundo? A resposta mais superficial seria que nosso calendário seria diferente do que é hoje. Porque nós contamos o ano 2022 a partir de um ano zero, mal calculado, eu admito, a partir de um ano zero, aproximado do nascimento de Jesus Cristo, e a partir do nascimento de Jesus Cristo, contam-se os anos de maneira que estamos em aproximadamente 2022 anos, que naquela noite, lá na solitária e pequenina, naquele vilarejo, na verdade, de Belém, Jesus nasceu. E se isso não tivesse acontecido? Nós estamos abertos à total especulação. Talvez a civilização romana teria prosseguido e nós estaríamos contando os anos como contavam os romanos a partir da fundação da cidade de Roma, 753 a.C., 2022 mais 753, nós estaríamos no ano 2775. Veja que alguns do nosso tempo, desse tempo de grande secularização, tentam transformar essa contagem simplesmente em ano comum, ano da nossa era. Mas para nós, continuam valendo as palavras com que Pero Vaz de Caminha assinou a certidão de nascimento do Brasil, quando escreveu ao rei Dom Manuel I de Portugal, no dia 22 deste mês de abril, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 1500. O ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2022. Jesus foi capaz de dividir a história em antes dele e depois dele. Uma dica para todos os meus ouvintes esta noite é que não é só a história mundial que ele divide em antes dele e depois dele, mas também a história individual, a história de vida de cada um de nós está dividida em antes de eu conhecer a Cristo e depois de eu conhecer a Cristo como meu Salvador. Uma segunda resposta para essa pergunta: e se Jesus não tivesse nascido? Considera, por exemplo, que Jesus foi e é o grande tema das artes. O grande tema das artes clássicas, principalmente, das artes produzidas na história mundial, até os parafusos do mundo se soltarem há mais ou menos uns 100 anos atrás. Você entra num museu e você não vê senão que a grande maioria das grandes obras é reservada para retratar cenas da vida de Cristo, ou cenas inspiradas nas páginas da Bíblia. Ouça as músicas imortais dos séculos, e elas têm como tema comum o nome de Jesus, a obra de Jesus. Eu acho isto, repito, eu já disse isso domingo passado, mas eu acho isto absolutamente fantástico, porque nós vivemos num mundo em que o cristianismo está cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Mas nessa época do ano, parece que todo mundo esquece disso. Voltam a tocar o Messias de Handel e estão lá se expondo. Esse mundo ateu e secularizado está se expondo a ouvir versículos cantados. Porque Handel, um cristão convertido, escreveu aquela grande peça, tomando como texto somente a Bíblia Sagrada, somente os versículos da Bíblia Sagrada. Haveria um grande vazio na cultura mundial, se Jesus não tivesse nascido. Mas nós ainda estamos no raso. Se Jesus não tivesse nascido, moralmente, o mundo estaria em escuridão. Os sociólogos, os antropólogos, afirmam que a sociedade ocidental, esta na qual nós vivemos, ainda vivemos, foi construída sobre 3 pilares: o pilar da filosofia grega,
o pilar do direito romano, o pilar da moral judaico-cristã. Esse é o nome comprido destas coisas. Você já se assentou num banquinho de 3 pernas? O que acontece se você tira uma delas? A nossa sociedade, falidamente, está tirando um dos 3 fundamentos. Está ficando com a filosofia grega, com o direito romano, sem a moral cristã. E sabe qual é o resultado disto? O resultado disto é que nós vivemos num mundo que os acadêmicos discutem se os chimpanzés têm direito de ir e vir. Acadêmicos do direito do tempo de hoje discutem se os chimpanzés têm direitos de ir e vir. A sociedade se esforçando para proteger os ovos de tartaruga, e eu acho que tem que proteger mesmo, mas esta mesma sociedade que quer dar direito de ir e vir aos primatas e protege os ovos de tartaruga, não tem compaixão, não dos fetos no ventre materno. A maior causa morte, a maior causa de morte mundial em 2022 não foi o Covid, foi o aborto. Eu fiquei espantado, inclusive, quando soube que na Islândia, aquele pequenino país remoto lá no norte da Europa, onde inclusive eu soube que não tem nem barata nem pernilongo, por causa das temperaturas muito baixas, na Islândia, os pais de pessoas com a síndrome de Down são os mais engajados politicamente contra o aborto, porque as crianças Down são quase que 100% abortadas naquele país. Tire um dos fundamentos e tudo desaba. Se Jesus não tivesse nascido, meus amigos, nós viveríamos num mundo de profunda confusão e escuridão, especialmente no que diz respeito a separar o certo do errado. Eu recebi essa semana um e-mail de um amigo, pastor Thomas Akins. É alguém que eu quero que a igreja tenha a oportunidade de conhecer, porque tem exercido ao longo dos anos uma influência tão benéfica sobre a minha vida. Pastor Thomas é um verdadeiro missionário, pioneiro, como um apóstolo, um destes homens quase sem igual no mundo. Eu tenho a alegria de tê-lo conhecido, já fui até intérprete dele em alguma ocasião. Morou aqui no Brasil, morou lá em Belo Horizonte, foi assim que nós nos conhecemos. Hoje é um missionário itinerante, especialmente pelos países da África subsaariana, quer dizer, abaixo do deserto do Saara. Países de extrema pobreza, países onde acontecem coisas que a gente talvez acharia muito estranho comparado com o mundo no qual nós vivemos. O seu trabalho, Missão Água da Vida, faz a abertura de poços e a instalação de filtros de água nesses pequenos vilarejos onde não há acesso à água potável. Eles fazem esse trabalho como uma abertura do caminho para o Evangelho. E eu não quero me distrair nesse ponto, eu quero apenas que os irmãos saibam que eu quero que vocês conheçam o pastor Thomas. Ele foi missionário no Vietnã, durante a guerra do Vietnã, nos anos 60, dentre outros dos seus muitos trabalhos a serviço do Senhor. Eu recebi dele um e-mail essa semana, compartilhando os resultados do trabalho. Em 2022 foram 64.896 batismos, com a plantação de 2.653 igrejas. Ao longo do ano, eles realizaram 754 cruzadas. Sim, no ano que tem 365 dias, eles realizaram 754 cruzadas, alcançando para a glória de Deus 656.264 pessoas. Decisões foram quase 70 mil e pessoas encaminhadas para o discipulado quase 45 mil. Foram abertos 119 poços e instalados 566 filtros de água. E ele acrescenta no final da sua carta o testemunho de um homem, e eu queria compartilhar esse testemunho com os irmãos. Este homem se converteu num país africano e ele escreve: meu nome é M. Eu nasci numa família pagã. Meus pais acreditavam em deuses pagãos.
Nós fazíamos sacrifícios para os deuses pagãos e eu aprendi a adorar esses deuses. Quando eu cresci, fui ensinado a procurar os bruxos para o tratamento das minhas doenças e também adorava e fazia sacrifício aos ídolos. Eu era um bêbado e usava de bebidas alcoólicas para embebedar mulheres com o fim de ter sexo com elas. Eu era um homem perverso e vivia uma vida sem esperança. Então eu fui convidado para assistir o filme Jesus. E após o filme Jesus, ouvir a palavra de Deus. Quando o pregador estava pregando, a palavra tocou o meu coração. E eu entendi do amor que Jesus tem por mim, apesar de tudo que eu já fiz contra Ele. Então nessa noite, eu recebi a Cristo como meu Salvador e Senhor. Pedi a Ele que perdoasse todas as minhas maldades e me desse uma nova vida. E tendo encontrado Cristo, hoje eu tenho paz no meu coração. E estou fazendo curso de discipulado, Boas Novas, com vistas ao meu batismo em breve. Não é maravilhoso ouvir uma história desta? Nós vivemos num mundo tão confuso, é engraçado nada, é triste, é chocante pensar que o mundo do nosso tempo quer acreditar que nós hoje em 2022 somos melhores que as pessoas de antigamente, que nós somos mais evoluídos, que nós avançamos, quando na verdade regredimos, decrescemos, diminuímos, moralmente, amigos, sim. Olhe para o mundo no qual você vive, para o tempo no qual você vive. E observe que a única coisa tida como absoluta nesse mundo confuso no qual nós vivemos é a vontade da pessoa. Se a pessoa quer, então pode tudo o que quer. Que loucura, que loucura. E este seria um traço, uma cena horripilante do mundo todo se Jesus não tivesse nascido. Se Jesus não tivesse nascido, seria um mundo triste, de ídolos e de sacrifícios, atrás de deuses vãos. Se Jesus não tivesse nascido, a religião, que é um fenômeno universal, que todos praticam, a religião existiria, mas ela seria a coisa mais deprimente de todas, porque filas de pessoas, como existe no mundo hoje, a cena que eu descreverei, você talvez já tenha visto, se não pessoalmente, por meio da mídia, pessoas fazendo filas para se ajoelhar aos pés de uma estátua, pessoas fazendo sacrifícios ao custo de sangue, de suor, de lágrimas, para apaziguar as suas estátuas, para conquistar as bênçãos das suas estátuas. Amigos, o nome disto é paganismo, porque em Jesus nós encontramos Deus disposto a nos perdoar, e Deus disposto a nos abençoar, não um Deus que precisa ser convencido de que deve fazer isso, de que é justo fazer isso por nós, mas um Deus que prontamente nos dá, inclusive apesar de não merecermos. E dói meu coração pensar que se Jesus não tivesse vindo ao mundo, a coisa mais triste de todas é que a única esperança do mundo seria o judaísmo com todo o seu vazio. Se você quisesse conhecer o Deus verdadeiro, você teria de ir à cidade de Jerusalém, onde estaria lá, eu tenho certeza, se Jesus não tivesse vindo, um templo. Sacrificar animais, dessa vez sacrificando ao Deus certo, ao único Deus que existe, mas ainda assim, sem muita abertura, sem muito espaço, sem muita chance. A melhor coisa, a mais próxima tentativa de vida que existiria no mundo seria o judaísmo. E essa é uma notícia tão triste. Se Jesus não tivesse nascido, a Bíblia que nós temos em mãos esta noite seria um livro falso. A verdade é que seria um livro bem menor, porque Jesus
é o tema principal e nominal de toda a segunda parte da Bíblia. Nós teríamos só a primeira, o Antigo Testamento, mas mesmo esta primeira parte, ouça-me bem, mesmo esta primeira parte seria falsa, porque é na primeira parte da Bíblia que eu leio no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém de Efrata, ainda que a menor dentre as cidades de Judá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Centenas de anos antes de Jesus Cristo nascer, Miqueias, o profeta do Senhor, predisse o local em que ele nasceria. Tem mais, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 7, versículo 14, está escrito: o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Então nós temos um profeta que predisse o lugar onde ele nasceria, temos outro profeta que predisse a forma extraordinária do seu nascimento, a concepção feita pelo poder de Deus no ventre de uma mulher que não tinha tido relações sexuais. A Bíblia prossegue, nós poderíamos alistar aqui mais de 200 profecias, todas elas cumpridas por Jesus Cristo. Zacarias, que viveu cerca de 400 anos antes de Jesus Cristo nascer, escreveu que ele seria traído em troco de 30 moedas de prata. Isaías, novamente no capítulo 53, parece que descreve o dia da sua morte como alguém que estava lá, vendo as coisas acontecerem, até mesmo a ponto de dizer que as suas vestes, está no Salmo 22, as suas vestes foram repartidas e objeto de sorteio. Eu não posso ver os 200 versículos do Antigo Testamento esta noite, mas há 200 profecias que Cristo cumpriu em vir ao mundo, e se ele não tivesse vindo ao mundo, nenhuma destas profecias se teria cumprido. Você que gosta de números, um matemático estudou a probabilidade de uma só pessoa cumprir tantas profecias. Ouça-me, ele selecionou somente 8. A probabilidade de uma pessoa cumprir 8 profecias é 1 vezes 10 elevado ao número 17. 1 vezes 10 elevado à 17ª potência. É o número 10 seguido de 17 zeros, eu nem sei o nome desse número. 8. Para cumprir 200 profecias, o número é 1 vezes 10 elevado ao número 57. É a 57ª potência. Permitam ilustrar isso de uma maneira mais tangível. Isso aqui ficou um pouco abstrato. Imagine que eu pegasse uma moeda de R$1 e marcasse essa moeda com um pincel. E então nós tivéssemos, não só toda esta ilha de Upaona-Sul, não, mais do que todo o estado do Maranhão, cheio de moedas de R$1 até a altura de 50 centímetros. E eu saio com você e nós vamos fazer um passeio. Eu escondi essa moeda que eu marquei em algum lugar, as moedas foram todas sacudidas. E eu saio com você para a gente dar um passeio. Depois de andar bastante, eu peço que você enfie a mão a esmo, pegue uma das moedas, e a moeda que você pegou é a moeda que eu marquei. Entendeu a ideia da dimensão de grandeza do que eu estou querendo frisar? Este matemático ilustrou dizendo que a probabilidade de você achar esta moeda é maior do que a de uma pessoa cumprir 200 profecias de uma vez só. Jesus Cristo cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. E vamos fazer aqui uma pausa para a gente entender uma coisa. Se hoje nós somos gratos por Jesus, sejamos gratos também pela nossa Bíblia Sagrada. Amém? Este livro é a verdade de Deus. Amém? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Toda a carne é como a flor e toda a sua glória é como a relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. Voltemos ao nosso tema, queridos. E se Jesus não tivesse nascido? E se Jesus não tivesse nascido? Se Jesus não tivesse nascido, não haveria perdão para os meus pecados, nem para os seus. Na carta aos Hebreus, capítulo número 2, verso número 14, está escrito: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Porque Jesus se fez de carne e sangue. Ele se fez de carne, ele assumiu um corpo, para que ele tivesse um corpo para oferecer sobre a cruz do Calvário. Ele tinha sangue para que esse sangue fosse derramado como expiação, como pagamento pelos meus pecados e também pelos seus pecados. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, não haveria perdão, nem para os meus pecados, nem para os seus pecados, e nós passaríamos a eternidade arcando com o preço dos nossos pecados. Acontece que nossos olhos são embaçados para percebermos o preço grave dos nossos pecados. Nós só percebemos que um pecado é grave quando as consequências dele caem sobre nós. Então nós experimentamos remorso, então nós experimentamos decepção, tristeza, alguma forma de contrariedade, o que é muito remotamente distante do que Deus quer que alcance o nosso entendimento, porque quando eu me entristeço por uma ação errada, a partir do momento que ela tem consequências ruins, o que eu estou dizendo para mim mesmo, para Deus, para qualquer um, é que se não tivesse consequências ruins, pois bem, eu teria feito do mesmo jeito. Mas os nossos pecados são uma dívida que está aumentando todos os dias da nossa vida. Hoje a sua dívida com Deus de transgressões aumentou e a minha também. Os nossos pecados são uma dívida que está aumentando a cada hora e cada dia que nós vivemos neste mundo. Tem um site na internet chamado o Impostômetro. Já ouviu falar disso? O impostômetro é para medir a arrecadação das autarquias do governo, municipal, estadual, federal, no Brasil, ao longo do ano. Eu acessei antes do culto começar, porque se você não consegue pegar, aquele negócio está girando ali o tempo todo. E até hoje, 25 de dezembro, antes do culto, estava em 2 trilhões, 835 bilhões, 845 mil e 59 reais. Mas, como eu disse, os números estão pulando o tempo todo. Existe um outro número que aumenta muito mais e sem parar. Não é a arrecadação do governo, é o endividamento das nossas almas. Esse dinheiro que o governo arrecada, você sabe que esse dinheiro está saindo de alguém e de algum lugar. Também a dívida de pecados que está aumentando todos os dias. Que Deus nos ajude a entender uma coisa esta noite. Pelos seus pecados, alguém vai pagar. Ou você, ou Jesus. Se Jesus pagou pelos seus pecados, Deus aceitou o sangue, você não vai pagar pelos seus pecados. Mas se você rejeitar, se você disser não ao chamado do Evangelho, se você pensar que este assunto não é importante, que isso é um assunto para algum dia na sua vida, talvez, ou se você disser em seu coração, não pastor, o senhor está dizendo aí uma coisa, mas eu sempre fui de Jesus, e Ele dividiu a história em antes e depois, e Ele precisa dividir a sua história também em antes e depois, o dia que você se encontra com Ele. Entenda isto, se você não aceitar o pagamento que Cristo fez pelos seus pecados, quem vai pagar pelos seus pecados é você. E a eternidade não tem fim para sofrermos a maldição que os nossos pecados merecem.
Se Jesus não tivesse nascido neste mundo, não haveria perdão para os nossos pecados. Mas porque Ele nasceu, os seus pecados podem ser perdoados. Deus não pede que você faça longas orações, que você dê gordas ofertas. Deus não requer nenhuma destas coisas em troca do perdão. O perdão é gratuitamente dado a toda e qualquer pessoa que tão somente ouça este chamado do Evangelho e diga: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, perdoa-me em nome de Jesus, dá-me esta salvação, dá-me esta vida eterna. E sabe o que Deus fará? Deus dirá sim a esta oração, e Deus perdoará os seus pecados, e Jesus terá pago os seus pecados com o sangue dele, para que você seja perdoado, para que você receba de Deus o dom da vida eterna. Se Jesus não tivesse nascido, não haveria ninguém no céu que tivesse compaixão de nós nas nossas necessidades. Quando eu abro a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Uma das vantagens que o Natal traz para você é que, se você vive dificuldades, dores, tristezas, pressões, angústias, ansiedades, medos, pavores, existe alguém lá no céu que experimentou das mesmas coisas por você. Por isso o texto diz, você não tem alguém lá que não possa se compadecer, mas um que sabe o que é sofrer, e por isso você pode se achegar a Ele e ser ajudado. É o que o texto diz, ser ajudado. Uma das grandes vantagens do Natal para nós, meus queridos, é que nós temos alguém que sabe o que é a dor que nós sentimos, que sabe o que são as lutas de viver nesse mundo, alguém que sabe o que é isto, que nos ouve lá em cima e que pode nos ajudar. Alguém me enviou essa semana uma citação de um escritor muito famoso de uma outra religião que existe aqui no Brasil, meu conterrâneo mineiro. Seu nome era Chico Xavier, e ele escreveu assim: Deus não vem em pessoa para abençoar, Ele usa os que estão aqui dispostos a cumprir essa missão. Bem, a segunda parte da frase talvez a gente possa concordar, mas a primeira é fundamentalmente falsa. Ele diz: Deus não vem em pessoa para abençoar. Está errado. Deus veio a este mundo em pessoa para abençoar. Deus veio a este mundo em pessoa para dar a sua vida em resgate de muitos. Deus veio a este mundo em pessoa, e Ele disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Deus veio em pessoa, Senhor. Deus veio em pessoa a este mundo, e porque Ele veio em pessoa a este mundo, Ele se fez de carne e sangue como nós, para que possa nos ajudar nas nossas lutas nesta vida. A primeira e maior de todas, é claro, é o pecado. Minha última resposta a esta pergunta esta noite: se Jesus não tivesse vindo, não haveria esperança de vida eterna. A morte seria o fim da nossa existência. Ela vem subitamente, ou por vezes ela faz alguém se arrastar durante anos. Ela vem violentamente, ela vem sorrateiramente. De uma forma ou outra, ela virá. Num grupo como este aqui esta noite,
Ao longo dos anos, nenhum de nós estará mais aqui. Todos nós, um a um, em algum dia, seremos levados. Já te atingiu esta verdade? Porque o dia que esta verdade nos atinge, diz a Bíblia, é um dia muito bom. Philip Yancey, autor de livros cristãos, num dos seus livros, faz o contraste entre duas lápides. Duas lápides. Aquela pedra que se coloca para marcar o lugar onde uma pessoa foi sepultada. Uma lápide de um homem que décadas atrás foi famoso, inclusive rico. Ele era um ator vocal, seu nome era Mel Blanc, e ele fazia a voz de vários daqueles personagens do Looney Tunes, inclusive o Pernalonga, aquele porquinho gago, qual é o nome dele? Gaguinho? Você sabe mesmo, hein? Ele fazia a voz de vários daqueles personagens, e encomendou que a sua lápide tivesse escrito a frase com que o Gaguinho encerra os desenhos dos Looney Tunes. Como é que ele diz? That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Quando morreu, Mel Blanc mandou escrever na sua lápide: That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Philip Yancey, eu disse, é quem cita isso, em contraste com um outro sepulcro que ele viu, sem o nome da pessoa sepultada, sem a data do nascimento, sem a data da morte, sem nenhuma outra característica, sem nenhuma outra marcação, exceto uma palavra: espera. Espera não é uma palavra para si, é uma palavra para essa própria pessoa, marcando que ali naquele local está esperando o dia que Jesus Cristo vai descer sobre as nuvens, para ressuscitar os mortos, para dar a vida eterna aos seus, e como escreveu o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, e estaremos para sempre com o Senhor. Mas se Jesus não tivesse vindo, a morte seria o fim dos nossos sonhos, o fim dos nossos projetos, o fim do nosso amor, o fim da nossa vida, seria simplesmente o fim, e dali, da morte em diante, só morte, condenação e maldição, se Jesus não tivesse nascido. Mas Jesus nasceu. E por causa disso, existe perdão para os nossos pecados. Por causa disso, existe paz com Deus. Por causa disso, existe esperança para a vida eterna. Porque um dia, Jesus nasceu e veio a este mundo para nos salvar. Mas para ser salvo, você precisa nascer de novo. Não é possível ser salvo sem nascer de novo. Pastor, como eu faço para nascer de novo? E a Bíblia diz que não é uma coisa que você faz. É uma coisa que Deus faz em seu favor. Mas pastor, se eu não posso fazer, então, como eu posso? Como? Se depende só de Deus querer, o que eu posso fazer? Você pode pedir. Você pode pedir. Você pode pedir com todo o seu coração a Deus e dizer: Deus, dá-me esta nova vida. Dá-me este perdão dos pecados. Dá-me esta vida eterna que Jesus veio ao mundo para trazer. E quem sabe 25 de dezembro, o dia que comemoramos que Jesus nasceu, será o dia que comemoraremos que você nasceu de novo, da água e do Espírito, para viver para sempre com Deus. Você não pode fazer isso, só Deus pode fazer, mas você pode pedir. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar, meus amigos. Todos curvem a cabeça, todos fechem os olhos. Jesus veio ao mundo para salvar.
para dar a sua vida e o seu sangue como pagamento pelos pecados de todos os que confiam nele. E talvez hoje você vai dizer a Deus: Deus, eu confio só em Jesus para a minha salvação. Faça isso, amigo. Faça isso. Que maravilha se Deus te trouxe aqui esta noite para ouvir esta mensagem e para te dar este presente, o presente do perdão dos pecados, o presente da vida eterna. Ore aí onde você está. Pastor, eu não sei orar. Ore tão simplesmente quanto puder e diga: Deus me perdoa, Deus me salva, Deus me dá a vida eterna, Deus. Faça isso na minha vida, faça isso no meu coração. Se você fez esta oração, eu quero orar em seu favor. Todas as pessoas aqui estão de olhos fechados, e eu não vou te constranger da menor maneira, eu apenas quero orar em seu favor. Se você quiser que eu ore por você, dê um gesto, um sinal com a sua mão e depois abaixe, e eu vou orar em seu favor. Se você fez esta oração, que Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Mas alguém quer fazer um sinal com a mão para que eu possa orar em seu favor? Que Deus te abençoe, a você também. Pode abaixar a sua mão. Glória a Deus, que maravilha. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado porque um dia Jesus veio ao mundo. E porque Jesus veio ao mundo, é verdade, Deus, que nós podemos ser perdoados dos nossos pecados e ter a vida eterna e ser abençoados por Ti. Obrigado, Deus, pelo culto esta noite, mas sobretudo obrigado porque um dia Jesus veio a este mundo para nos salvar. Senhor, que o Senhor abençoe estes que levantaram a sua mão, que o Senhor lhes dê graça para entender a verdade da Tua palavra e o Teu propósito de salvar, de perdoar os pecados, de dar a vida eterna. Abençoa todos nós, Deus, com uma renovada gratidão por aquilo que Jesus é por nós, e que na Tua presença nós possamos andar todos os dias, até que Ele venha nos buscar. Obrigado, Deus, pelo Teu amor por nós, obrigado pela Tua presença entre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.